O meu conselho para que o instrutor que está começando uma atividade de instrutoria e ele não tem a vivência na atividade profissional, ou seja, ele tem o conhecimento, ele sabe desenvolver um aluno, mas ele não trabalhou naquela área. Ele não tem uma proficiência para passar para o aluno. É importante que ele aceite esse conselho. Procure fazer estágio onde ocorre aquela atividade profissional. No mínimo uma semana, tempo integral, uma semana dá para o instrutor assimilar alguma experiência. É tudo isso que o aluno precisa? Não. Se você tem um ano de experiência, o aluno precisa de tudo isso. Se você tem 10 anos, o aluno precisa de tudo isso. Por isso é bom saber que não existe instrutor que sabe mais e seja ruim. E não existe instrutor que saiba menos e seja bom. Ou seja, é melhor sempre pensar assim: não existe instrutor bom e não existe instrutor ruim. Existe instrutor que sabe mais, instrutor que sabe menos. E existe aquele instrutor que tem mais experiência profissional e aquele que tem menos experiência profissional. Quando você tem uma grande vivência na área que você vai ensinar, o aluno que está com o instrutor com maior proficiência é o aluno que leva maior vantagem. Ou seja, a turma leva maior vantagem, o curso leva maior vantagem. Uma boa oportunidade também de adquirir proficiência é aprender com o aluno. O aluno sempre sabe mais do que nós naquela área que ele já atua. E o aluno que fala em sala de aula, desde que isso seja controlado pelo instrutor, ele traz muito conhecimento para o instrutor, além de contribuir com conhecimento para os outros alunos. Ou seja, é bom deixar o aluno falar. E quando nós pensamos, então, no papel do instrutor, aí nós não vamos pensar em uma pessoa que tem que passar conhecimentos que estão em apostilas. Ele é uma pessoa que tem a função também de formar pessoas, não só na parte técnica, como muitas vezes na parte comportamental. Ou seja, quando você treina alguém, você também tem que desenvolver essa pessoa. Não é só uma questão de ensinar uma profissão, mas também é questão de desenvolver a pessoa. Por isso, todo treinamento ele pode ser de capacitação profissional e gerencial. Não importa se é uma carga horária pequena ou se é uma grande carga horária. Todo instrutor tem que assumir esse papel. Eu preciso me preocupar com o que o aluno aprende, eu preciso me preocupar com o que ele vai fazer, ou melhor, o que ele vai fazer com esse conhecimento. Eu tenho que me preocupar com o comportamento que ele tem, tentar melhorar esse aluno também como pessoa. Aí temos que tomar cuidado, porque quando chega essa parte de melhorar o aluno como pessoa, nós temos que ter muito cuidado para não misturar ao treinamento, durante o relacionamento com o aluno, os nossos preconceitos e também juízo de valor. Não devemos entrar com a nossa filosofia de vida, não devemos entrar com os nossos princípios de vida ou com o nosso sistema de crença e fé. Quando nós falamos de comportamento, nós estamos falando do comportamento percebido como danoso para o ingresso daquele aluno no mercado de trabalho ou para a permanência dele no mercado de trabalho. De uma forma muito gentil e muito bem trabalhada, o instrutor, ao longo do tempo, deve adquirir a capacidade de lidar com o aluno na área do comportamento, através de exemplos, orientações, dinâmicas de grupo, conversas formais. Muitas vezes há oportunidades para conversas formais, porque o curso ele propõe sempre, qualquer treinamento propõe sempre uma conversa formal, que não tem diretamente a ver com o conteúdo, mas tem diretamente a ver com uma possibilidade de mudança de comportamento naquele aluno. Mas conversa informal, que na maioria das vezes a gente consegue isso,
nos intervalos com o aluno, nos momentos em que nos encontramos com ele fora do ambiente de treinamento, onde ele consegue falar um pouco mais dele. E devemos sempre ouvir bastante o aluno, é sempre bom ouvir o aluno, deixar ele falar mais e evitar falar a respeito de nós mesmos ou falar o menos possível, porque o que está em foco é o desenvolvimento do aluno. E nos momentos informais, se conseguir melhorar esse aluno na questão comportamento, você percebe que ele tem comportamentos positivos e comportamentos negativos. Os comportamentos que você entende como positivos, eles são sempre bons para o curso, sempre bons para o relacionamento dele com os demais colegas e principalmente onde ele vai trabalhar, com quem ele vai trabalhar, com as pessoas que ele vai lidar. Por isso é importante nós pensarmos no desenvolvimento gerencial dessa pessoa, que é simplesmente a pessoa administrando seus comportamentos. E os comportamentos negativos, todo instrutor deve, no decorrer do curso, encontrar os meios para fazer a poda e ajudar essa pessoa durante o curso a deixar esses comportamentos negativos, porque esses comportamentos eles vão prejudicar o desenvolvimento profissional dessa pessoa. Então, o papel do instrutor, ele envolve a formação profissional e a formação gerencial. E ele deve, então, ser um modelo que o aluno possa copiar. E o instrutor, um modelo, ele estabelece uma grande referência. E ele deve ser um espelho para o aluno. Ou seja, o aluno quer copiar esse instrutor. E deve ser também um modelo inspirador. Um bom exemplo de instrutor que é modelo inspirador é aquele instrutor que deixa para o seu aluno o conhecimento de como foi o desenvolvimento da carreira do instrutor. Quando ele diz como ele ingressou no mercado de trabalho, como ele estudou, como ele venceu dificuldades, como ele foi crescendo profissionalmente, o que ele foi fazendo para melhorar a capacitação profissional. E o aluno, então, que está começando a partir do zero, ele começa a se espelhar em uma pessoa que também começou do zero. E sempre é bom mostrar para esse aluno qual o tempo que se levou, 5 anos, 10 anos, de forma também que o instrutor, como modelo inspirador, venha mostrar para esse aluno que o aluno pode fazer uma carreira que vale a pena ele colocar energia, esperança e condições financeiras em seus objetivos e alcançar esses objetivos ao longo do tempo. Então percebam que o papel do instrutor está muito além daquilo que normalmente os instrutores têm admitido como função primordial. Então nós temos aí apontamentos muito importantes para que vocês procurem compreender o papel do instrutor e o aluno vai levar muito mais do que o que ele comprou. Porque quando o instrutor ele apenas entrega o produto que foi comprado, a troca ela realmente é bem equilibrada, ela é justa. O aluno pagou, o instrutor entregou, o aluno levou. Mas se o aluno terminar o curso com a sensação de que ele melhorou muito como pessoa, e que sua expectativa de qualidade de vida está mais alta, a sua autoestima está mais alta, e ele tem esperança que ele, através dos seus próprios meios, possa alcançar posição social, profissional ou financeira melhor, ele vai levar do treinamento ou do curso muito mais do que aquilo que ele foi buscar. O papel do instrutor é muito valorizado, então, quando o instrutor consegue lidar com todas essas possibilidades. E as pessoas, quando se sentem bem recompensadas, elas levam uma boa imagem desse instrutor e estabelecem uma referência forte. E isso ajuda muito na permanência no mercado de trabalho, seja trabalhando para alunos que espontaneamente procuram o treinamento ou para empresas que enviam seus funcionários, porque os funcionários passam para os seus supervisores a sensação de que aquele investimento teve um bom retorno. O papel do instrutor está aí, então, para que vocês entendam
e procurem ampliar esse conhecimento, porque talvez o papel do instrutor seja muito maior do que tudo isso que eu estou falando nesse momento. Aprender técnicas eficazes é muito importante. Eu tenho observado recentemente, através do que eu acompanho nas redes sociais e também quando visito centros de treinamentos, eu passo bastante tempo observando como que os instrutores estão trabalhando. Eu percebo que alguns acertam mais, outros acertam menos. Não posso dizer que todos erram, porque nenhum instrutor erra quando está ensinando. A partir do momento que você está tirando uma pessoa do zero e colocando essa pessoa em uma escada e ela começa a escalar a partir do que você está ensinando, sobe degraus. Então, isso quer dizer que você está evoluindo a pessoa. Eu não posso dizer que existem instrutores que são incapazes. Todo instrutor é capaz. O pouco que ele faz já é muito importante. Mas o que me chama a atenção é a falta de técnica eficaz. E eu pergunto, olha, você trabalha há quanto tempo como instrutor? Eu trabalho há 30 anos, 20 anos, 25 anos. E a metodologia que você usa sempre foi a mesma metodologia? Sim, é a mesma metodologia. Porque a pessoa pensa assim, time que está ganhando não se mexe. Acontece que ele estava ganhando há 20 anos atrás. Ele continua ganhando agora, mas poderia ganhar mais. Por que ele poderia ganhar mais? Porque se ele aprende técnicas novas, ele vai descobrir que a área do ensino ela passou por uma evolução e que os métodos que ele usa hoje já são métodos ultrapassados. Funcionam? Funcionam, mas são métodos ultrapassados. Ou seja, quando você adquire um conhecimento eficaz, eu estou falando sobre aquele conhecimento que hoje se busca de forma científica. Ou seja, a pessoa que está passando por uma capacitação profissional hoje, em uma escola técnica, para a área de ensino, ou em uma escola superior para a área da docência, ela vai receber conhecimento muito atualizado. Ah, mas eu sempre ensinei desse jeito. Funciona? Funciona. Mas eu tenho algo mais eficaz. No entanto, eu tenho visto também instrutores que inventam jeito de dar aula. Eles falam, é meu método próprio. Não existe esse negócio de método próprio. Até porque eles acham que método é entrar na sala de aula e é o estilo de ensinar. Isso não é método. Existe uma diferença muito grande entre método, técnica e prática docente. Vou repetir: existe diferença entre método de ensino, técnica de ensino e prática docente. Geralmente, o instrutor que está trabalhando há 20, 30 anos, ele tem esse tempo todo de experiência, mesmo alguns que estão há 10, 15 anos, eles usam muito técnica de ensino e zero de método. Outros usam muito método e pouca técnica de ensino. E tem aqueles que têm método, têm a técnica e têm a prática docente. Eu espero que vocês sejam instrutores que usam método, técnica e docência. É o que eu espero com essa formação de vocês a partir dessa aula e complementando com outras aulas que nós vamos ter. Algumas pessoas pensam assim, olha, eu já sei muito, o que eu preciso é certificar isso. Eu concordo. Eu mesmo faço cursos para buscar certificação para aquilo que eu já sei. Felizmente, atualmente, existem as provas de proficiência. Algumas são muito sérias e não são facilitadoras. Outras são sérias e são facilitadoras. Mas dependendo da área do conhecimento que você quer certificar, não faz muita diferença se
você está passando por um sistema de avaliação facilitador. Isso não faz diferença. Dependendo, então, da atividade profissional que você vai desenvolver, aí faz diferença sim, mas cada um, dentro da sua ética, sabe aquilo que busca e procura buscar com responsabilidade. E outros realmente precisam aprender, vão para o curso para aprender e saem para colocar em prática as coisas novas que aprenderam. Outros buscam apenas avaliar o próprio conhecimento. Eu quero saber em um curso se aquilo que eu tenho feito ainda está atualizado, ou se eu estou abaixo do esperado, ou se eu estou igual aos que estão bem no mercado. Existem várias necessidades que nos fazem participar de algum curso, algum treinamento. Tem aqueles que participam porque foram obrigados, são forçados a estarem no treinamento, ou porque a empresa insiste que aquilo é um padrão de qualidade, ou porque precisa tomar posse de algum documento que vai ser cobrado por alguém. Existem muitas possibilidades. Mas aprender técnicas eficazes e abandonar aquelas técnicas que já se usava antes é melhor. Por quê? Eu vou aqui dar um exemplo baseado em alguns momentos da minha carreira profissional. Em 1995, a maioria dos meus alunos eram pessoas acima de 40 anos de idade, desempregadas, que dentro da área profissional delas não tinham mais oportunidades e precisavam recomeçar por alguma outra atividade profissional e precisavam da capacitação. Mas eles chegavam com baixa escolaridade e grande dificuldade de aprender. Muitas dessas dificuldades eram barreiras pessoais, baseadas em crenças negativas, e a forma de ensinar essas pessoas, ela estava muito baseada na pedagogia. Ou seja, eu tinha um adulto, mas eu precisava ensinar como se ele fosse criança. Eu tinha que respeitar esses limites que ele tinha para o processo de ensino e aprendizado, ou ensino e aprendizagem. Já nos anos 2000 a partir de 2004, eu comecei a perceber que os alunos eram mais estudados e eram mais jovens, acima de 20 anos, abaixo de 35 anos, e a maioria na faixa entre 23 e 28 anos de idade. Eram pessoas que estavam buscando capacitação profissional para o primeiro emprego, ou para promoção, ou para melhoria, sair de um emprego e ir para outro emprego. E essas pessoas tinham boa escolaridade e tinham boa capacidade de aprender. Eu já não dava mais para usar a pedagogia, mas eu não tinha nenhum recurso de andragogia para aquilo. E havia um esforço da minha parte muito grande de tentar atingir os objetivos, praticamente tiro no escuro, mas com a ajuda do aluno que se esforçava também, nós conseguíamos resultados. Mas não posso dizer que eram resultados de uma atividade de instrutoria profissional, mas a atividade de instrutoria de muita tentativa, e acerto e erro. Foi então que eu entrei para o primeiro curso de capacitação na área de instrutoria, não era técnicas de ensino, era instrutoria. Levei para a sala de aula aquilo que eu sabia sobre instrutoria e eu vi ocorrer, então, bons resultados. Já em 2010, 2013, os alunos tinham um outro perfil. Agora eu tinha alunos de todas as idades, todos com o mesmo potencial. Não dava para dizer, olha, o aluno de mais de 50 anos, ele tem dificuldade e o aluno com 20 anos não tem dificuldade. Estavam todos iguais, tanto em questão escolar, quanto em empenho,
e assimilavam de forma igual. Eu podia montar duplas de treinamento, um aluno de 20 anos com um aluno de 60 anos que dava certo, e funcionava. O que eu quero dizer para vocês é que as técnicas, elas não são criadas com o tempo, elas são aperfeiçoadas com o tempo. E novas propostas também surgem porque o cenário muda, tanto dentro da escola de treinamento quanto fora da escola de treinamento. O cenário muda. E mudança de cenário é muito bom, porque demanda, então, que você passe por capacitações específicas para saber quais são as novas metodologias ativas que existem, e muitas vezes você já está utilizando alguma metodologia ativa e não sabia que era uma metodologia ativa. Aprender técnicas eficazes, colocar em prática e acreditar nessas técnicas, e não só fazer o curso para ter um certificado, ter uma habilitação, mas adquirir capacitação para colocar em prática. Isso é muito bom. Eu falei aqui sobre dois objetivos da nossa aula, que é compreender o papel do instrutor, aprender técnicas eficazes, e nós temos ainda três objetivos que dentro da nossa aula precisam ser alcançados hoje ou no decorrer do nosso curso. Estruturar aulas profissionais. Estruturar aulas profissionais. Isso é muito importante. Estruturar aulas profissionais.